Então, fala meu aluno, fala minha aluna, seja bem-vindo aqui a uma nossa aula de atualidades, focando aqui na guerra na Síria, a saída do Bashar al-Assad, as consequências geopolíticas, né? Vamos entender esse enfraquecimento que aconteceu neste ano no governo da Síria, né? Entender a localização, a região onde ela vai estar inserida, né? E as consequências nesse mundo geopolítico, beleza? Então, meu aluno, ó, tá aqui na tua telinha, né? A nossa aula, atualidades o nosso foco de hoje, né, nosso foco dessa nossa aula, que é para falar da guerra da Síria, a saída de Bashar al-Assad e as consequências geopolíticas, beleza? Então, meu aluno, vamos entender primeiramente onde vai estar inserida esse país chamado Síria. A Síria, como você está vendo nesse mapa que eu estou colocando para você, ela se encontra inserida numa região onde nós conhecemos por Oriente Médio. Professor, quais são as relevâncias do Oriente Médio? Vamos entender primeiramente o que é essa região, né? Meu aluno, a região do Oriente Médio é uma região geopoliticamente falando estratégica, né? Porque ela vai pegar cerca de três continentes. Ela pega o continente da Ásia, ela pega o continente, né, dessa parte norte do continente africano, então ela pega uma porção da África, ela também vai pegar uma parte do continente europeu, tá certo? Então, a posição geopolítica, a posição geográfica da região do Oriente Médio é muito importante. Sem contar que, não é apenas isso, né, a nível de rotas comerciais, talvez, né? Mas, meu aluno, é uma região muito rica a nível de petróleo. Tanto que a economia de muitos países, né, dessa região do Oriente Médio, e a Síria não vai fugir disso, ela é pautada na exploração na indústria do petróleo. Sem contar que, meu aluno, essa região do Oriente Médio também ela é palco das três principais religiões monoteístas que nós temos no mundo. As três religiões, religiões monoteístas que nós temos no nosso planeta. Professor, quais são elas? Judaísmo, cristianismo e o islamismo, né? Então é uma região muito tensa, é uma região que vive uma série de conflitos internos, muitos deles, como nós estamos conseguindo perceber na guerra de Israel, não mais o desdobramento, né, para com outros países também, outras organizações como o Hezbollah, lá no Líbano, o próprio Irã se envolvendo, beleza? Então, meu aluno, a Síria, o nosso foco dessa nossa aula, está inserida nessa região muito conturbada que é o Oriente Médio. Se não fosse conturbada, não era o Oriente Médio, né? Então vamos entender o que foi que aconteceu. Aqui está a nossa matéria, né? O nosso foco da aula de hoje, em que forças rebeldes, nós iremos entender já já quem foram elas, lideradas por um grupo extremista islâmico, derrubaram o ditador Bashar al-Assad na Síria. E vale lembrar, meu aluno, que a família Assad, né, está no comando, né, está usando seus poderes, né, pelo menos há uns 50 anos. Desde a década de 70, que a família Assad, né, comanda a região da Síria, né? Então, quando da morte, né, do pai do atual Bashar al-Assad vai acontecer, no começo dos anos 2000, Bashar al-Assad, esse presidente que está lá desde pelo menos 24 anos, né, ele assume e está lá desde então, tá bom? Então, esse rapaz aqui saiu, né, ele saiu, né, conseguiram esse grupo extremista derrubar aí o governo do ditador Bashar al-Assad. Aí, meu aluno, vamos aqui analisar um contexto histórico para que a gente possa entender, né, como é que foi essa linha do tempo até ser derrubado o Bashar al-Assad, né, e por que que isso aconteceu, beleza? Lembrando que o conflito ele não é novo, tá certo? Não foi algo que aconteceu neste ano de 2024. Meu aluno, isso aqui, essa crise na Síria, né, essa crise humanitária que a Síria vive, nessa guerra na Síria, como há muito se fala, ela começou em 2011, mas teve novo impulso nos últimos dias, depois que os insurgentes lançaram essa ofensiva aqui, né? Agora, no finalzinho de novembro, começo de dezembro de 2024. Então vamos entender, meu aluno, aqui o contexto histórico, né? Aconteceu um movimento aqui nesses períodos aqui, né, da década de 2000, chamado de Primavera Árabe. Tá certo? Professor, o que foi a Primavera Árabe? Então, como estou colocando para você, a Primavera Árabe ficou conhecida, né, por um conjunto de protestos realizados
nos países árabes do norte da África e do Oriente Médio a partir de dezembro de 2010 contra regimes autoritários e por melhorias na qualidade de vida da população, tá bom? Teve início, meu aluno, nessa Primavera Árabe, essa série de manifestações a favor de reformas democráticas lá na Tunísia. E com o auxílio das redes sociais, né, difundiu rapidamente o movimento e tomaram conta das ruas de outras nações, como por exemplo o Egito, a Líbia, olha aqui, ó, a Síria, o Iêmen, Bahrein, Marrocos, com as reivindicações de que refletiam a conjuntura política e socioeconômica de cada território. Porém, entretanto, todavia, né, beleza, alguns governos foram derrubados. Porém, teve um, que esse um é a Síria, né, onde reprimiu de forma muito brutal as manifestações para derrubada da ditadura Bashar al-Assad, beleza? Então, essa crise humanitária, essa guerra na Síria, ela se inicia em 2011, quando do movimento chamado Primavera Árabe, que foi uma série de manifestações a favor da democracia, da derrubada de governos ditatoriais, beleza? E aí, a partir disso, 2011, que se inicia, né? Até agora, esse conflito chamado Guerra na Síria. Então, meu aluno, ó, voltando para cá. Então, essa guerra civil na Síria é um conflito que está em curso desde 2011 e que foi iniciado como consequência da Primavera Árabe. Lembrando que a população insatisfeita passou a protestar contra o governo de Bashar al-Assad, né? E a repressão violenta motivou opositores a se armarem para a guerra. Meu não acredita-se, né, que cerca de 600 mil pessoas já tenham morrido na Síria. E lembrando, né, essa guerra na Síria motivou também a grande crise de refugiados na Síria em 2015. Você deve lembrar disso, 2015, 2016, né? Para a gente ver o que acontece no passado, né? Não fica no passado, ela é refletida no futuro até agora, beleza? Então vamos lá. Ó. Lembrando, meu aluno, que a Síria é um país do Oriente Médio governado pela família Assad, né, desde a década de 70. Esse atual governo, que é do Bashar al-Assad, onde eu coloquei a foto do cidadão aqui para você, ele controla o país de maneira corrupta e ditatorial desde os anos 2000. Bashar al-Assad era filho do antigo governante Assef Afad, né? E se tornou presidente da Síria após as eleições, a quais supostamente 99,7% dos eleitores aprovaram o seu governo. E lembrando, meu aluno, que o Bashar al-Assad se mantém tanto tempo no poder, porque ele recebeu apoio de quem, professor? Recebeu apoio da Rússia, recebeu, né, apoio também do Irã, recebe apoio também de organizações financiadas pelo Irã de grupos fundamentalistas, como o Hezbollah, tá bom? Aí você deve lembrar que esses países, no contexto atual, ou essas organizações estão em guerra. Ou seja, meu aluno, os aliados da Síria estão em guerra e isso enfraqueceu a Síria. Olha aí, né, que a gente vai entender daqui a pouco, né? Beleza? Então vamos avançando aqui, né? Então, perguntinha. Por que que o Bashar al-Assad parece ter perdido força? Foi justamente aquilo que eu acabei de comentar, meu aluno. A explicação disso é porque os aliados da Síria, quem apoia a Síria, está em conflito internacional, meu aluno. Então, os maiores aliados do ditador sírio são a Rússia e o Irã. E esses países hoje se encontram em guerra. Então, com o apoio desses dois países, mais a milícia libanesa, que é o Hezbollah, Assad conseguiu derrotar a primeira investida dos rebeldes e manteve o controle de a maior parte do país. Em 13 anos de conflito, cerca de 500 mil pessoas morreram, sendo, né, 200 mil civis. Porém, ó, no entanto, agora a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Né? Isso aqui, esse conflito se inicia em fevereiro de 2022, tá bom? A própria Ucrânia também, né, está perdendo força e provavelmente vai perder mais força ainda, porque com a chegada do Donald Trump ele é um parceiro da Rússia, por incrível que pareça, é um parceiro do Putin, né? Então talvez o financiamento concedido por parte do governo Biden pare com a chegada agora do Donald Trump, né? Mas a Rússia está em guerra, né? Que é o principal parceiro também, né? Da Síria. E a Síria, aí, macho, agora, né? Estou perdendo força, estou perdendo ajuda. Sem contar que agora o Irã. E o Irã, ele vive um conflito com Israel. Com isso, meu aluno, Hezbollah também perdeu seus principais comandantes neste ano. Porque lembre-se que nós tivemos escaladas muito fortes de tensões na região do sul do Líbano, né, onde atua Hezbollah,
com Israel agora, em meados de setembro deste ano, naqueles conflitos onde os pagers, né, foram explodidos, enfim. Então, quando os meus principais parceiros, financiadores, né, galera que empresta dinheiro, galera que empresta o exército, está em guerra, eu fico a mercê, eu fico jogado às traças, né, eu fico jogando entregue às baratas. E foi basicamente, né, isso que aconteceu. Bashar al-Assad perdeu força, perdeu apoio, por conta que seus principais parceiros estão em guerra atualmente. Né? E tome nota, ó, o ditador sírio Bashar al-Assad, no poder há 24 anos, conta com o apoio dos aliados influentes e poderosos da região, como o Irã, a Rússia e o Hezbollah. Né? Então, apesar disso, o momento turbulento na política internacional não favorece a Síria, meu aluno. O Irã e o Hezbollah estão enfraquecidos pelo conflito com Israel e a Rússia trava essa guerra, como nós acabamos de ver, que já dura cerca de 2 anos, tá bom? E o contexto atual, né? Vamos entender o que foi que aconteceu agora, vamos entender aqui a cronologia, beleza? E as consequências aqui, né, para o Putin, a geopolítica internacional, tá bom? Então, bora entender esse contexto atual. Então, o que foi que aconteceu, professor? Forças rebeldes lideradas por extremistas islâmicos derrubaram o ditador Bashar al-Assad. Essa força rebelde, meu aluno, foi o grupo chamado Hayat Tahrir al-Sham, ou da sigla HTS. Esse movimento extremista, ou na tradução, né, para o português, Organização para a Libertação do Levante, comandou a ofensiva, que surgiu, né, esse movimento HTS como uma filial da Al-Qaeda, né, grupo terrorista por trás do atentado do 11 de setembro. O seu principal líder, ou seja, o líder desse HTS, é o Abu Mohammed al-Golani. Ele surge como chefe do braço sírio da Al-Qaeda em 2011. É quando se inicia, de fato, né, a grande guerra civil na Síria, nos primeiros meses da guerra da Síria. A entrada do grupo terrorista marcou um ponto de virada no conflito, que havia se iniciado com protestos pacíficos na Primavera Árabe, sendo reprimido brutalmente, diga-se de passagem, pelo regime de Assad. Nos últimos anos, o HTS buscou se reerguer com a força, né, com foco em promover um governo civil no território que ficou sob seu controle. E esse grupo rompeu, no caso o HTS, né, rompeu com a Al-Qaeda em 2016. E no sábado agora, né, no dia 7 de dezembro de 2024, essas forças rebeldes, né, do movimento jihadista da Organização para a Libertação do Levante, o HTS, intensificou o cerco a Damasco, que é a capital da Síria, na tentativa de derrubar o regime do ditador Bashar al-Assad. Lembrando, meu aluno, que esse grupo levantou ofensivas no leste, sul e norte do país, começando pela cidade de Alepo, que é a segunda principal cidade da Síria, né? Segunda maior cidade da Síria, e além dessa, os rebeldes já tomaram, né, conta de outras cidades, como Hama, Jé e El Zor, beleza? Então vamos entender aqui, meu aluno, agora a cronologia desse evento. Então, quando da perca de apoio do Bashar al-Assad, essas organizações, principalmente o HTS, começou a perceber, cara, é agora que eu posso investir, é agora que eu posso ampliar os meus ataques para tentar ter o meu objetivo, que é derrubar o Bashar al-Assad, expulsar ele de Damasco e assumir o controle do país. Então vamos lá. No dia 27 de novembro, Alepo sofre um ataque. Lembrando que Alepo é uma das principais cidades também da Síria, né? No final de novembro, o mundo começou a acompanhar mais de perto as primeiras ofensivas de grupos armados rebeldes contra a cidade de Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria, beleza? O HTS já controlava parte do noroeste do país, beleza? Violou um acordo para diminuir as agressões. Segundo os militares sírios ouvidos na época, tudo indicava uma série de ataques em cidades e bases militares. Aí, quando nós iniciamos em dezembro, Bashar al-Assad, esse presidente que saiu, né, ele prometeu revidar o HTS. Então, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, prometeu no dia 1º de dezembro que recorreria à força para eliminar o, abre aspas, terrorismo, né? Após uma ofensiva relâmpago desse grupo rebelde liderado por islamitas. Tranquilo, meu aluno? Então, nesse dia, ou seja, dia 1º de dezembro, as forças militares do presidente afirmaram que as suas tropas se retirariam temporariamente de Alepo para se preparar uma contra-ofensiva. As unidades do exército sírio reforçaram suas linhas de defesa durante a noite, com armas, pessoal, né, equipamento adicional e tudo, para combater esse HTS. Quando do dia 2 de dezembro,
as milícias iraquianas também vão invadir a Síria, meu aluno, para ajudar nesse HTS. Ó. Então, centenas de combatentes de milícias iraquianas, apoiadas pelo Irã, cruzaram para a Síria para ajudar o governo de Bashar al-Assad, né, a combater os rebeldes que tomaram Alepo, tá bom? Esses iraquianos, né, ratificando aqui agora, retificando, né, agora, eles apoiaram o Bashar al-Assad, né? Apoiaram o Bashar al-Assad. Então, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos reportou cerca de 200 milicianos do Iraque que cruzaram a fronteira. O chefe das organizações de mobilização popular iraquiana, o senhor Faleh al-Faidad, negou a entrada desses combatentes, né? Que não queria meio aí que se expor, né? Então, a rede de milícias regionais aliadas do Irã tem sido crucial para o sucesso das forças pró-governo em subjugar os rebeldes que se levantaram contra o presidente Bashar al-Assad em 2011, mantendo as bases da Síria há anos, né, meu aluno? Então, nesse dia, ou seja, dia 2 de dezembro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo iraquiano, Massoud Pezeshkian, expressaram apoio. Que isso aqui, ó, é o presidente hoje, né? Após a morte do senhor Ebrahim Raisi, de acidente de avião, quem assume é o Pezeshkian, né? Expressaram apoio incondicional ao regime da Síria, meu aluno. Quando, vamos aqui avançar um pouquinho no tempo, né? Do dia 5 de dezembro, Hama, uma cidade muito importante também, vai ser tomada por esses rebeldes, né? Por esse grupo HTS. Então, depois de tomar Alepo, em ofensiva relâmpago, meu aluno, os rebeldes sírios conseguiram entrar na cidade de Hama no dia 5 de dezembro, beleza? Em declaração em vídeo, né, apoiado, enfim, o chefe do HTS, ó, chefe do HTS, ele pediu ao primeiro-ministro do Iraque, né, que não permitisse que essa força, né, alinhada ao Irã intervisse na Síria. Tranquilo? Um dia depois, o HTS ele vai fazer um avanço para o Homs, né, na sexta-feira da semana passada. Os rebeldes avançaram em direção a Homs após conquistar a cidade estratégica que é Hama. Em paralelo a isso, os tiros, né, foram ouvidos perto do palácio da capital em Damasco. A Rússia, que é aliado do ditador, pediu que os seus cidadãos deixassem o país do Oriente Médio. O Hezbollah entrou em cena. Ó. Ele afirmou também que enviou à Síria um pequeno número de soldados para lutar ao lado das tropas do ditador sírio, que é o senhor Bashar al-Assad. Né? A Jordânia, que é um país que faz fronteira com a Síria, fechou todos os acessos a seus países vizinhos. Né? E a cidade foi cercada, né, pelo HTS. Beleza? Então, ó, quando os HTS, né, essa organização foi avançando, eles foram, por aquilo que pareça, ó, derrubando as estátuas, né, da ditadura do Bashar al-Assad, né, foram derrubando as estátuas do pai, né, de Bashar al-Assad. No dia 7 de dezembro começou a ter o cerco de Damasco e no dia 8 foi quando, né, estourou o auge, né, todo mundo ficou doido, cara, né, nos jornais, enfim, que foi a saída de Bashar al-Assad de Damasco em busca de refúgio na Rússia, meu aluno. Então, as forças rebeldes HTS anunciaram no domingo que o ditador sírio Bashar al-Assad deixou a capital. Bashar al-Assad deixou a capital, que é Damasco, em direção à Rússia, né? Ele em direção à Rússia, porque até então, no dia 8, não sabia para onde ele ia. Estamos aqui construindo uma linha do tempo para você, beleza? Testemunhas relataram que milhares de pessoas a pé, de carros, se reuniram na praça principal de Damasco e assinaram, gritando liberdade, né? Pondo fim assim à ditadura de Bashar al-Assad, beleza? E segundo a Reuters, o primeiro-ministro da Síria, que é o senhor Mohamed Ghazi al-Jalali, afirmou que vai permanecer ainda e está disposto a apoiar a continuidade no governo pós a saída de Bashar al-Assad, após a fuga de Bashar al-Assad, né? Então, ainda no dia 8 de dezembro, muita coisa aconteceu aqui, né? O líder do grupo, o Al-Golani, apareceu em Damasco, né? Lá nas mesquitas. Na aparição dele, ele falou uma vitória para a nação islâmica e o que o ditador havia transformado a Síria numa fazenda de ambição iraniana, né? Então, o Irã, ao lado da Rússia, era um dos principais apoiadores da ditadura Bashar al-Assad, né? O envolvimento desses dois países, em outros conflitos e o consequente abandono da Síria é apontado
por especialistas para um dos motivos para a vitória dos rebeldes. Aqui você tem que saber, né, o motivo da queda de Bashar al-Assad, né? Então a Síria é nossa. Os sírios foram às ruas comemorando a queda de Bashar al-Assad, né? Então, após a deposição, Bashar al-Assad, juntamente com a sua família, buscou a Rússia em busca de refúgios, né? Então, no dia 9, o Kremlin, que é a sede do governo russo, afirmou que a Rússia concedeu asilo político a Bashar al-Assad, ditador sírio deposto nesse final de semana. E segundo o porta-voz da presidência, né, lá da Rússia, Dmitry Pekovsky, a decisão para Assad e sua família foi uma decisão aí do próprio presidente Vladimir Putin. E para finalizar essa aula, meu aluno, por que falar da Rússia também é importante? Então eu trouxe esse tópico para você. Por que a queda de Assad na Síria pode enfraquecer o Vladimir Putin? Lembrando que por décadas, né, foi o poder de fogo da Rússia que manteve Bashar al-Assad no poder. Isso aqui nós já aprendemos. A queda do regime da família da família de Bashar al-Assad é um golpe de prestígio da Rússia. Né? Por que, meu aluno? A Rússia foi enviando tropas militares desde 2015 para apoiar o presidente Bashar al-Assad. E um dos objetivos da Rússia em fazer isso era se firmar como potência global. Mas não apenas isso, meu aluno. A Rússia tinha um interesse em implementações de bases militares. Olha aqui, ó. Em troca de assistência militar, as autoridades sírias concederam à Rússia autorização para ocupar por 49 anos a base aérea de Remin e a base naval de Tartus, que fica mais ou menos bem aqui, meu aluno. Ó, vou voltar para aquele mapa que eu trouxe para você. Tartus fica mais ou menos bem aqui, ó, na porção oeste da Síria, aqui, né, vizinho ao próprio mar Mediterrâneo. Mediterrâneo, beleza? Mar Mediterrâneo. Então o interesse da Rússia era se firmar suas bases militares, né? Então quando a Rússia viu que o Caba tinha saído do poder, ela talvez, né, vai perder essas bases militares e ainda vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Beleza? Então a Rússia havia garantido importante posição no Mar Mediterrâneo Oriental com a implementação dessas bases, né, militares. As bases se tornaram importantes centros para a transferência de militares para dentro e fora do continente africano, beleza? Então aqui, meu aluno, foi essa nossa aula, né, de atualidade sobre o motivo que levou à queda de Bashar al-Assad, porque por conta dos seus principais apoiadores estarem em queda, estarem em conflito, e se enfraqueceu, né, a ditadura de Bashar al-Assad. Esses movimentos, essas organizações, né, principalmente o HTS, foi avançando, conquistando cidades importantes, cidades estratégicas, até chegar em Damasco. Tem todo aquele cerco em Damasco, no dia 8 de dezembro, né? E o Bashar al-Assad foge, né, buscando asilo na Rússia. Tranquilo? Pondo-se, enfim, a ditadura de Bashar al-Assad. Então, professor, o problema da Síria está resolvido? Alô? Está longe de se resolver, né? Vamos ver como é que vai ficar a transição do governo, se esse governo vai implementar de fato uma democracia ou ainda outra ditadura, né? Então, ainda estamos, né, analisando o cenário geopolítico. Nessa nossa aula aqui, né, foi basicamente para que você pudesse entender, tá bom? Entender os motivos, né, e as consequências desse mundo geopolítico, desse tabuleiro geopolítico lá do Oriente Médio. Enfraquecimento, né, cada vez mais aí do Irã, do Hezbollah, né, a Rússia também pode, né, vir a perder essas bases militares, beleza? Então espero que você tenha gostado, beleza? Puxa aí, comenta, né, aí como é que foi a aula, que ajuda bastante, beleza, meu aluno? Então, valeu, forte abraço, tchau, tchau.